A Câmara dos Deputados começa a debater as minutas de projetos de lei ordinária e complementar que pretendem realizar reformas na legislação eleitoral vigente, de modo a serem aplicadas já nas eleições de 2024. E diversos pontos são discutidos, como cota de gênero, candidaturas fictícias, prestações de contas, registros de candidatura. No bojo dessa discussão, há a proposta de antecipação do prazo para registro de candidatura por parte dos partidos políticos. Bom, sobre o assunto, essa pretensa reforma eleitoral, a gente conversa agora com o advogado eleitoralista Tiago Bianchi, conosco aqui no Issa Bahia, nosso convidado. Muito obrigado desde já por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, meu amigo Jefferson. Bom dia, meu amigo Ernesto. Mais uma satisfação que esse advogado tem em sua carreira profissional de estar aqui conversando com os amigos sobre uma temática que praticamente se torna rotineira. Cada período pré-eleitoral nós temos novidades, temos discussões, e o que nos causa mais surpresa em alguns pontos é justamente essa tentativa célere, né, de fazer modificações na legislação eleitoral, sobretudo quando se avizinham eleições municipais. 43 do segundo tempo. Exato. Como você bem falou, né? É uma discussão que se renova a cada nova eleição. Claro que a gente sabe que são muitos detalhes ainda em discussão, uma discussão que deve ocorrer por um bom tempo ainda, mas o que a gente poderia antecipar, Tiago, como, digamos, pontos mais polêmicos dessa possível reforma eleitoral, ao mesmo tempo em que se discute cota de gênero, prestação de contas, maior tempo para registro de candidaturas? O que se espera, no fundo, é o quê? É uma maior segurança jurídica e principalmente para o eleitor? Segurança jurídica, sim. Para o eleitor, talvez não, né? Então, citamos aqui como exemplo... Para o eleitor, no sentido de ele saber que aquele candidato em que ele está votando, de fato, faz jus ao pleito dele. Perfeito. Nesse ponto, exatamente, haverá uma possibilidade de segurança jurídica maior, porque haverá uma antecipação dos prazos para registro de candidatura, que é exatamente o momento hábil em que a Justiça Eleitoral deve aferir essas condições daqueles que postulam cargos eletivos para saber se há o cumprimento das normas eleitorais e se, de fato, esse candidato está apto a ir para as urnas e possibilitar a obtenção do voto pelo eleitor. Eu gostaria, Jefferson, de destacar aqui, principalmente no estado em que nos encontramos, onde a imensa maioria da população é negra, uma redução na destinação das verbas públicas para essas candidaturas de negros e pardos. E isso causa exatamente um conflito quando analisamos a eleição de 2022. A eleição de 2022 nós tivemos, pela primeira vez na história do Brasil, a superação de candidaturas de negros e pardos em comparação... De autodeclarados. De autodeclarados, exatamente. Em comparação com candidaturas de pessoas que se declararam como brancas. E esse cenário irá mudar em 2024. Talvez se nós, alguns daqueles que postularam cargos eletivos em 2022, que venham a postular cargos em 2024, que lá atrás se declararam negro ou pardo, talvez haja exatamente essa modificação no cenário para 2024. Então, quando em 2022 haveria uma destinação mínima de 50% dessas verbas públicas e dos espaços em rádio e televisão, por força de uma nova emenda à Constituição, esse percentual irá reduzir para 20%. Agora, existe uma discussão também que, de certa forma, pode abrir brechas para afrouxar a aplicação da lei da ficha limpa e da lei da improbidade administrativa. Perfeito. Isso está em discussão também. Nós temos 3 discussões em trâmite no temos um ainda combo, né? Exatamente. Vamos chamar assim, né? Temos um combo. Nesse momento, em tramitação ainda na Câmara dos Deputados. Nós temos uma PEC que promoverá a maior anistia a partir da anistia. Exatamente.
né? Eu acho uma heresia chamar essa PEC de anistia, mas tudo bem, vamos lá. Onde haverá exatamente a suspensão ou a anulação de qualquer tipo de condenação para partidos políticos que não tenham cumprido a cota de gênero, né? Nós temos um projeto de lei complementar que trata exatamente desse tema suscitado por Jefferson, que altera exatamente a lei complementar 6490, que trata dos casos de hipótese de inelegibilidade. Em suma, nesse projeto específico, só para complementar, existe também um projeto de lei ordinária que aí pretende fazer alterações no Código Eleitoral, na Lei das Eleições, Lei 9.504, e na Lei dos Partidos Políticos, 9.096. Especificamente nesse projeto de lei complementar, ele, de certa forma, ele afrouxa as penalidades, mas seguindo basicamente algumas discussões que permeiam no âmbito dos tribunais superiores sobre esses casos de inelegibilidade. Porque não existia uma pacificação, um entendimento consolidado sobre o momento inicial em que contaríamos esse prazo de inelegibilidade. Então, em alguns casos, era após o cumprimento de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Em outros casos, nós temos a contagem iniciada a partir do órgão colegiado. Então, a partir desse projeto de lei, se pretendeu trazer uma certa unificação para contar, estabelecer como marco inicial o dia das eleições para fins de contagem desse prazo de 8 anos que continua mantido da inelegibilidade. Você fala muito sobre a questão das cotas, mas especificamente da cota étnica, né? Certo. Mas tem mudança também na cota de gênero, né? No corte mínimo para a cota de gênero, isso faz muita diferença porque... E até na definição do que é uma candidatura laranja ou não. Exatamente. Né? Assim, a gente teve casos de mandatos cassados, já em final de mandato, né? Vereadores eleitos, vereadoras, é melhor dizendo, eleitas vereadores eleitos em 2020, que agora recentemente perderam os mandatos porque os partidos tinham exatamente forjado a cota de gênero, né? Isso também é modificado. E a gente tem visto cenas no Congresso Nacional que a bancada feminina, parlamentares de diferentes partidos, estão denunciando violência política de gênero dentro já do Congresso Nacional entre eleitos. Então, é esse mesmo Congresso que quer fazer essa mudança e alterar também a legislação nesse sentido da garantia de uma cota mínima de 30% de candidaturas de um dos gêneros, né, exatamente feminina. O que isso significa? A legislação é em causa própria da maioria que está lá, Tiago? Como é que a gente explica isso? Existe basicamente uma briga de poder, né? Então, aqueles que já estão no poder tendem a legislarem praticamente em causa própria, né? De modo a lhes beneficiar. Como o senhor disse, houve uma ampliação, principalmente nesse dispositivo do Código Eleitoral que trata da violência política de gênero, para abarcar maiores situações, não só de candidatas e de detentoras de mandato eletivos, mas também de pré-candidatas. Então, aquelas que se declararem como pré-candidatas já poderiam, inclusive, a partir, obviamente, da sanção dessa legislação, poderiam se valer desse instrumento normativo para poder punir aquele eventual infrator. E aqui nós temos que ter um pouco de cuidado, Ernesto, quando nós falamos dessas condenações da candidatura laranja. Porque o que é que houve, que se passou a entender nos tribunais superiores quando se debruçaram, inclusive, em um caso paradigma aqui do estado da Bahia, né? O município de Jacobina foi o precursor, digamos assim, para que o Tribunal Superior Eleitoral estabelecesse os requisitos mínimos para que configurasse essas candidaturas fictícias ou candidaturas laranjas. E por força dessa PEC, a PEC da anistia, inclusive se há a expressa vedação
a condenações que importem em cassação de registro ou de diplomas, que entendam que há a presença de candidaturas fictícias, mas que venham a minorar ou diminuir o número de detentoras de cargos eletivos do sexo feminino. Então, se naquela decisão se vislumbrar que haverá prejuízo para mulheres que já ocupam esse cargo eletivo, não haverá possibilidade dessa decisão ser mantida, né? Haverá, né, de certa forma, uma isenção de penalidade, justamente para poder tentar coibir, né, um prejuízo maior para as mulheres, porque hoje nós, com essa regra costumeira, né, dos tribunais, mesmo que implicasse na redução, se estivesse configurada a fraude nas candidaturas do gênero do sexo feminino, mesmo que implicasse na perda de mandatos eletivos de mulheres, haveria manutenção dessa condenação. Então, por força da PEC, para esses casos, se houver redução do número de mulheres, não haverá a incidência dessas condenações. Então, é um bojo, na verdade, de prós e contras nas situações eleitorais, tanto para o lado das mulheres, que eu acredito que foram ainda mais prestigiadas no contexto geral, do que até da própria questão étnica, né? E a gente percebe que são temas, parece que nenhum deles deixa de ser polêmico, não é verdade? Porque demanda uma discussão grande. E só para contextualizar aqui, a gente está falando de uma possível mini-reforma eleitoral e que deve ter a sua urgência aprovada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Não é uma proposta... Jefferson, que no caso da PEC, a chamada PEC da anistia, que é bastante polêmica, eu acho interessante. Tem alguns projetos dessa natureza mais polêmicos, não aparece autor, é como se não tivesse autor. Caiu do céu uma proposta polêmica e ninguém assume a autoria. Mas não é o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL por São Paulo, ele que apresentou... Ele é o relator. Ele apresentou o texto. Se eu não me engano, eu não gostaria até de estar cometendo um equívoco. Agora, todas as bancadas apoiam a PEC, né? A PEC foi proposta inicialmente por um deputado da Bahia. Não, tem um primeiro signatário, é o Paulo Magalhães, do PSD. E aí, obviamente, todo mundo assina para diluir. E com essa proposta, que para muita gente é imoral, não é? No sentido de conceder o maior perdão da história a partidos políticos. Agora, a gente falou no Antônio Carlos Rodrigues, que é o relator dessa PEC da anistia, ele confirmou a proposta de corte de mais de 50% da verba de campanha a ser destinada a candidatos negros, sob o argumento de que isso vai simplificar o processo eleitoral. Segundo ele, a distribuição proporcional ao número de candidatos negros é muito complexa. Você concorda, Tiago? Infelizmente, eu acho que mandou muito mal o deputado nesse ponto, né? E o argumento que eles se baseiam é que em determinadas regiões do Brasil, o preenchimento dessas cotas étnicas, de cotas de candidatos negros e pardos, seriam tormentosas demais para serem preenchidas, se a gente considerar principalmente o universo que teremos em 2024 de eleições municipais, onde teremos mais de 5 mil eleições, digamos assim, em cada município. Então, haveria, de certa forma, lugares em que poderia não haver o preenchimento por parte dessa cota, né? Mas aqui a analogia que eu faço é exatamente a cota de gênero, né? Nós temos ali, obviamente, uma preservação de um número, de um percentual mínimo, que será, obviamente, adequado se ultrapassado esse percentual. Então, não me parece plausível essa justificativa, né? Embora nós saibamos que no Congresso Nacional, por conta, obviamente, do prazo exíguo para análise nas duas casas, os textos devem ser elaborados com um grau de adequação, principalmente entre os líderes partidários, que venham a permitir, não só no caso de hoje, a aprovação do regime de urgência, mas também da própria votação
dos projetos. A PEC, por exemplo, precisa de 308 votos na Câmara e 49 no Senado. Em 2 turnos. Em 2 turnos, e ainda tem os E projetos. tudo isso até 5 de outubro. Exatamente, que eu ia falar, num toque de caixa, né? Porque o prazo limite é 5 de outubro. A Constituição estabelece, né, o chamado princípio da valer no ano que anualidade. vem. Para que venha a valer qualquer regra processual eleitoral para eleição subsequente, é necessário que ela seja aprovada, né? Aliás, sancionada Um ano antes. um ano antes. Então vamos aguardar aí, porque tema polêmico, né? Um atrás do outro aí. E nessa reta final aí, os deputados, por hora, mas depois os senadores também, Em caso haja aprovação hoje desses projetos, terá o Senado Federal mais ou menos 3 semanas, né, para poder se debruçar sobre essa temática, né, e vir a aprovar também esses projetos e propostas de emenda. Tá certo. Tiago Bianchi, advogado eleitoralista, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Mais uma vez, destacar a enorme satisfação desse convite e me colocar à disposição para sempre que quiserem debater e levar conhecimento aos ouvintes sobre direito eleitoral, estarei sempre à disposição. Advogado eleitoralista, Tiago Bianchi, conosco mais uma vez. Muito obrigado, um abraço, até uma próxima. Agora são 7h49 na Tarde FM.